Olá pessoal, tudo bem? Continuando o nosso estudo de vetores de geometria analítica, vamos estudar duas aplicações de produto escalar e vamos também falar de vetores no espaço. As aplicações de produto escalar que vamos estudar são projeção de um vetor na direção de outro vetor. Por exemplo, eu quero calcular a projeção do vetor U na direção do vetor V. Então, quero calcular este vetor que eu estou destacando aqui, como se fosse a sombra do vetor U na direção do vetor V. E também vamos calcular a área de paralelogramos e de triângulos usando o produto escalar. Para isto, basta enxergar que os lados do paralelogramo e do triângulo são segmentos orientados que representam vetores. Então vamos lá? Projeção de um vetor na direção do outro vetor. Aqui nós temos o vetor U e V, duas figuras, vetores U e V. Nesta primeira figura, os vetores U e V possuem um ângulo agudo entre eles. Já na segunda figura, o ângulo entre os vetores U e V é o ângulo obtuso. A projeção do vetor U no vetor V é este vetor U1, que eu estou destacando aqui, e também aqui. Neste primeiro caso, os vetores U1 e V são vetores de mesma direção e mesmo sentido, e no segundo caso, são vetores de mesma direção, porém sentidos opostos. Como são vetores de mesma direção, esta projeção que eu quero definir, ou seja, o vetor U1, a projeção do vetor U na direção do vetor V, que é no caso o vetor U1, pode ser dado por um alfa vezes o vetor V, com alfa sendo o número real. Ou seja, se eu multiplicar o vetor V por o número real alfa, eu consigo obter o vetor U1. Para obtermos a relação que nos permite determinar o vetor U1 em função dos vetores U e V, nós vamos pensar que o vetor U ele pode ser decomposto na soma dos vetores U1 e U2, sendo que o vetor U2 ele é perpendicular ao vetor V. E como eu disse, o vetor U1 e V são vetores paralelos. Então, temos que o vetor U1 é dado por um número real alfa vezes o vetor V, ou seja, a projeção do vetor U na direção do vetor V, que é o vetor U1, é igual a alfa vezes o vetor V. Então, eu preciso determinar este número real alfa. Para isto, perceba que o vetor U é igual à soma dos vetores U1 e U2. Portanto, eu posso escrever que o vetor U2 é igual, olha só, vetor U1 para o lado esquerdo, eu tenho o vetor U menos o vetor U1. E também que o vetor U1 é o alfa vezes o vetor V. Então, como os vetores U2 e V são vetores perpendiculares, o produto escalar entre os vetores U2 e V é igual a zero. O vetor U2 ele pode ser escrito como o vetor U menos o vetor U1, escalar com o vetor V, isso é igual a zero. Aqui eu quero definir o valor de alfa, tudo bem? Então, o vetor U menos o vetor U1, que é alfa vezes V, escalar com o vetor V, é igual a zero. Propriedade de produto escalar, aqui eu posso escrever produto escalar do vetor U com o vetor V, menos produto escalar do vetor alfa V com o vetor V, igual a zero. Ou seja, produto escalar do vetor U com o vetor V é igual a alfa vezes o produto escalar do vetor V com o vetor V. Nós temos uma propriedade que fala que o produto escalar de dois vetores iguais é igual ao módulo desse vetor ao quadrado. Portanto, este número alfa que eu quero
terminar é igual ao produto escalar do vetor u pelo vetor v, dividido pelo módulo do vetor v ao quadrado. Lembrando que o vetor v ele não pode ser um vetor nulo. Assim, nós chegamos à seguinte relação, que a projeção do vetor u na direção do vetor v é dado pelo número alfa, que é produto escalar do vetor u com o vetor v, dividido pelo módulo do vetor v ao quadrado, isso tudo vezes o vetor v. Veja que neste exemplo, nós precisamos calcular a projeção do vetor v na direção do vetor u, que é este vetor destacado em vermelho. Então, veja, projeção do vetor v na direção do vetor u. O número real alfa é dado por produto escalar entre os vetores v e u sobre módulo do vetor u ao quadrado vezes o vetor u. Então, veja que neste exemplo, para se chegar na projeção do vetor v na direção do vetor u, eu vou usar apenas uma vez o vetor v na fórmula. E nesta demonstração que nós chegamos, nós queríamos calcular a projeção do vetor u na direção do vetor v, usamos o vetor u apenas uma vez na fórmula. Tudo bem? Agora, vamos definir os vetores u e v. O vetor u, ele é dado pelo vetor AC. O vetor AC é C menos A. Então, C menos A, 10 menos 2 e 3 menos 3. E o vetor V é o vetor AB. O vetor AB, B menos A. B menos A, 7 menos 2 e 8 menos 3. O módulo do vetor U é a raiz quadrada de 8 ao quadrado e 0 ao quadrado, ou seja, a raiz quadrada do número 64, que é igual ao número 8, e o módulo do vetor V é dado por raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é a raiz quadrada do número 50, ou seja, 5 raiz de 2. Assim, nós temos que produto escalar dos vetores v e u, v 5, 5, u 8, 0, dividido pelo módulo do vetor u ao quadrado, módulo do vetor u 8 ao quadrado, vezes o vetor u 8, 0. Então, produto escalar 5 vezes 8, 40, mais 5 vezes 0, 0, dividido por 64, vezes o vetor u, que é o vetor 8 e 0. Aqui, simplificando pelo número 8, nós temos 5 oitavos, vezes o vetor 8, 0. Portanto, a projeção do vetor v na direção do vetor u, 5 vezes 8 dividido por 8, 5, e 5 oitavos vezes 0, 0, que é o vetor de coordenadas 5 e 0. Este vetor em vermelho na figura. Para calcularmos a área de paralelogramo usando o produto escalar, vamos enxergar os lados do paralelogramo como segmentos orientados que representam vetores. Então, o lado AC é um representante do vetor U e o lado AB é um representante do vetor W. A área de qualquer paralelogramo é dada pela medida da base vezes a medida de sua altura. Então, a área igual à medida da base vezes a medida da altura. A base desse paralelogramo ABCD é o módulo do vetor U e a altura é o segmento BE, no caso H. Vou escrever a medida H em função do ângulo θ, que é o ângulo entre os vetores U e W, e em função do vetor W, ou do módulo do vetor W. Então, seno do ângulo θ
é dado pelo cateto oposto ao ângulo θ, medida h, pela hipotenusa, módulo do vetor w. No caso, h é igual a módulo do vetor w vezes o seno do ângulo θ. Assim, a área, módulo do vetor u, vezes h, que é módulo do vetor w, vezes o seno do ângulo θ. Lembrando que o produto escalar entre os vetores u e w pode ser dado por módulo do vetor u vezes módulo do vetor w vezes o cosseno do ângulo entre os vetores u e w. Na relação de área que temos até então, aparece o seno do ângulo θ. Então, vamos elevar ambos os lados desta equação ao quadrado para buscarmos o cosseno do ângulo θ. Veja, então área ao quadrado é igual a módulo do vetor u ao quadrado vezes módulo do vetor w ao quadrado vezes o seno ao quadrado do ângulo θ. Assim, pela relação fundamental da trigonometria, nós temos que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Isolando o seno ao quadrado do ângulo, eu sei que seno ao quadrado do ângulo é igual a 1 menos cosseno ao quadrado do ângulo. Assim, a área ao quadrado pode ser dada por módulo do vetor u ao quadrado, módulo do vetor w ao quadrado, vezes seno ao quadrado de um ângulo, que eu vou substituir por 1 menos cosseno ao quadrado do ângulo. Assim, nós ficamos com módulo do vetor u ao quadrado, módulo do vetor w ao quadrado, vezes 1, menos módulo do vetor u ao quadrado, módulo do vetor w ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado do ângulo. Aqui, utilizamos a propriedade distributiva da multiplicação. Agora, veja que módulo do vetor u ao quadrado, módulo do vetor w ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado do ângulo, pode ser organizado da seguinte forma. Módulo do vetor u, módulo do vetor w, vezes cosseno do ângulo θ, tudo ao quadrado. Assim, módulo do vetor u, módulo do vetor w e cosseno do ângulo é exatamente o produto escalar entre os vetores u e w. U escalar w. Isto ao quadrado. Então, nós temos uma relação para calcularmos a área de um paralelogramo, que é dada por módulo do vetor u ao quadrado, módulo do vetor w ao quadrado, menos o produto escalar entre os vetores u e w ao quadrado. Repare que esta relação você consegue obter a medida da área ao quadrado. Uma forma de lembrarmos esta relação de maneira mais fácil é escrevê-la em forma de determinante. Então, a área ao quadrado é igual ao determinante módulo do vetor u, módulo do vetor w ao quadrado, e aqui o produto escalar entre os vetores u e w. Vamos a um exemplo. Determine a área do paralelogramo ABCD, dado os pontos A, B, C e D. Então, o lado AB vamos entender como o vetor U e o lado AD como representante do vetor W. Então, o vetor U é igual ao vetor AB, B menos A. 3 menos 1 menos 1, 4. 2 menos 1, 1. 4 e 1. E o vetor W é igual ao vetor AD. O vetor AD, D menos A. D menos A, menos 2, menos 1 menos 1, menos 1. E 3 menos 1, 2. Vamos precisar do módulo do vetor u ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 16 mais 1 ao quadrado, 17. E módulo do vetor w ao quadrado, que é dado por menos 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. 1 mais 4. Isso ao quadrado, igual a 5. Vamos precisar também do produto escalar entre os vetores u e w, que é 4 vezes menos 1, menos 4, 1 vezes 2, 2. No caso, menos 2. Então, a área ao quadrado é dado pelo seguinte determinante.
módulo do vetor U ao quadrado, módulo do vetor W ao quadrado, produto escalar entre os vetores U e W, e aqui também, U, W. Assim temos módulo do vetor U ao quadrado, número 17, módulo do vetor W ao quadrado, 5, menos 2, produto escalar entre os vetores U e W. 17 vezes 5, 85, menos 2 vezes menos 2, com menos da regrinha, menos 4. Logo, temos o número 81. Assim, a área ao quadrado é igual ao número 81, raiz quadrada do número 81, então a área é 9 unidades de área. 9 unidades de área é a área deste paralelogramo do exemplo. E para calcularmos a área de triângulos, vamos enxergar um triângulo como a metade da área de um paralelogramo. Portanto, a área do triângulo é igual a metade da área do paralelogramo. Vamos a um exemplo. Dado o triângulo de vértices AB e C, determine a área do triângulo ABC. Aqui, seja o lado AB um representante do vetor U e o lado AC um representante do vetor W. Assim, o vetor U, que é igual ao vetor AB, B menos A, menos 5, menos 3, menos 8, menos 1, menos 5, menos 6. E o vetor W, que é o vetor AC, C menos A, 7, menos 3, 4, menos 5, menos 5, menos 10. Módulo do vetor U ao quadrado, raiz quadrada, menos 8 ao quadrado, 64, menos 6 ao quadrado, 36. Isso tudo elevado ao quadrado, igual a 100. E módulo do vetor W ao quadrado é igual a raiz quadrada, 4 ao quadrado, 16, menos 10 ao quadrado, 100. Isso tudo ao quadrado. Portanto, 116. E o produto escalar entre os vetores U e W é dado por menos 8 vezes 4, menos 32, menos 6 vezes menos 10, mais 60. Isso é igual a 28. Assim, temos que a área ao quadrado é igual ao determinante 100 menos 116, 28, 28. 100 vezes 116, 11.600, 28 vezes 28, 784. Então, menos 784, isso é igual a 10.816. Assim, a área ao quadrado, 10.816, portanto, raiz quadrada de 10.816 é o número 104. A área do triângulo é a metade da área do paralelogramo. Portanto, a área do triângulo é igual a 52 unidades de área. Então, para calcularmos a área de um paralelogramo, o lado AC enxergamos como representante do vetor U, o lado AB enxergamos como representante do vetor W. Assim, a área ao quadrado é dada por determinante, aqui nós colocamos módulo do vetor U ao quadrado, aqui módulo do vetor W ao quadrado, aqui produto escalar entre os vetores U e W, e aqui também produto escalar entre os vetores U e W. Lembrando que, como estamos trabalhando com área, a medida é sempre uma medida positiva. Agora, veja, sendo o vetor U tendo as componentes A e B, se eu quero calcular o módulo do vetor U ao quadrado, calculamos a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, isso elevado ao quadrado. Portanto, A quadrado mais B quadrado. Agora, quando calculamos o produto escalar do vetor U pelo vetor U, nós temos que A vezes A ao quadrado, mais B vezes B, B ao quadrado. Assim, o módulo de um vetor ao quadrado é exatamente igual ao produto escalar desse vetor por ele mesmo. Portanto, a área de um paralelogramo
ao quadrado pode ser dada utilizando apenas produto escalar. O módulo do vetor u ao quadrado é o produto escalar do vetor u pelo vetor u. O módulo do vetor w ao quadrado é o produto escalar do vetor w pelo vetor w. Aqui o produto escalar do vetor u pelo vetor w, e aqui também o produto escalar do vetor u pelo vetor w. Então, novamente, a área de um paralelogramo, eu posso calcular a área ao quadrado trabalhando somente com o produto escalar entre os vetores que têm por representantes segmentos orientados que são lados do paralelogramo. Agora vamos falar de vetores no espaço. Todo o estudo que fizemos para vetores no plano pode ser pensado no estudo de vetores no espaço. No plano, o que nós vimos? Quando nós temos dois vetores, V1 e V2, que não são colineares, estes vetores formam uma base do plano. Então, dois vetores, V1 e V2, que não são colineares. E qualquer outro vetor V do plano pode ser escrito como combinação linear dos vetores dessa base. Vai ter um alfa vezes o vetor V1, mais um beta vezes o vetor V2. Já para o espaço, eu preciso de três vetores que não são vetores que estejam no mesmo plano, ou seja, são vetores não coplanares. Então, três vetores não coplanares formam uma base do espaço. Então, eu tenho os vetores V1, V2 e V3, e eu posso escrever qualquer vetor do espaço como combinação linear desses vetores dessa base. Então, um escalar alfa vezes o vetor V1, mais um escalar beta vezes o vetor V2, mais um escalar lambda vezes o vetor V3. Dentre as infinitas bases do espaço, nós vamos destacar a base canônica, que é uma base ortonormal, ou seja, os vetores são vetores perpendiculares entre si e o módulo desses vetores é igual a 1. O vetor i indica a direção positiva do eixo x, o vetor j indica a direção positiva do eixo y e o vetor k indica a direção positiva do eixo z. O vetor i tem por origem a origem do sistema de eixos e extremidade o ponto de coordenadas 1, 0, 0. Então, o vetor i tem por componentes 1, 0, 0. 1 na abscissa, 0 na ordenada e 0 nas cotas. O vetor j tem por extremidade o ponto 0, 1, 0. Então, as componentes do vetor j são 0, 1, 0. 0 nas abscissas, 1 nas ordenadas e 0 nas cotas. E o vetor k tem por extremidade um ponto de coordenada 0, 0, 1. Portanto, as componentes do vetor k são 0 nas abscissas, 0 nas ordenadas e 1 nas cotas. Assim, nós podemos enxergar um ponto P do espaço como um ponto que é a extremidade de um vetor que tem por origem a origem do sistema de eixos e a extremidade o ponto P. Este é o vetor OP. O vetor OP, escrito na base canônica do espaço, é dado por o escalar x, que multiplica o vetor i, direção positiva do eixo x, o escalar y, que multiplica o vetor j, que mostra a direção positiva do eixo y, mais o escalar z, que multiplica o vetor k, que indica a direção positiva do eixo z. Assim, o vetor OP, x vezes o vetor i, componentes 1, 0, 0, mais y vezes o vetor j, componentes 0, 1, 0, mais z vezes o vetor k, componentes 0, 0 e 1. Multiplicação de escalar por vetor, então nós temos x vezes 1, x, 0, 0, mais y vezes 0, 0, y vezes 1, y, 0, mais z vezes 0, 0, z vezes 0, 0 e z vezes 1, z. Somando esses três vetores, nós temos a primeira componente x, a segunda componente y e a terceira componente z. Aqui, então, nós temos as componentes do vetor OP, escrito na base canônica do espaço. E o módulo do vetor do espaço, sendo V um vetor do espaço onde suas componentes são x, y e z, o módulo do vetor V é dado por raiz quadrada
da primeira componente ao quadrado, mais a segunda componente ao quadrado, mais a terceira componente ao quadrado. Veja que o módulo do vetor V pode ser interpretado como o comprimento da diagonal de um paralelepípedo cujas medidas são módulo de x, módulo de y e módulo de z. Podemos ver também que o segmento orientado que representa o vetor V forma um ângulo alfa com o vetor I, forma um ângulo beta com o vetor J e forma um ângulo gama com o vetor K. Desta forma, os ângulos alfa, beta e gama são os ângulos diretores de um vetor V. Nós podemos também calcular o cosseno de cada ângulo diretor. Veja que, no caso do ângulo alfa, ele é o ângulo entre os vetores V e o vetor I. Então, o cosseno do ângulo alfa é o produto escalar entre os vetores V e I, dividido pelo módulo do vetor V e módulo do vetor I. Mas o produto escalar entre os vetores V e I é igual a, sendo V componentes x, y e z, o vetor I tem por componentes 1, 0, 0. Assim, x vezes 1 é x, y vezes 0 é 0 e z vezes 0 é 0. Então, o produto escalar entre os vetores V e I é igual a x. E o módulo do vetor I, por ser um vetor unitário, é igual a 1. Portanto, o cosseno do ângulo alfa é x sobre módulo de V. Da mesma forma, o cosseno do ângulo beta é y pelo módulo de V e o cosseno do ângulo gama é z pelo módulo de V. Lembrando que o versor de um vetor é igual ao vetor V dividido pelo módulo do vetor V, assim o vetor V, componentes x, y e z, aqui dividido pelo módulo do vetor V, módulo do vetor V e módulo do vetor V. Assim, o versor de um vetor tem por componentes x, módulo do vetor V, que é exatamente o cosseno do ângulo alfa, y pelo módulo do vetor V, cosseno do ângulo beta, e z pelo módulo do vetor V, cosseno do ângulo gama. Então, o versor de um vetor tem por componentes os cossenos dos ângulos diretores do vetor. Agora, vamos a um exemplo. Dada a base ortonormal B, sejam os vetores U e V, obtenha a projeção ortogonal do vetor V sobre o vetor U. Vamos a um exemplo. Dada a base ortonormal B, que é a base canônica, sejam os vetores U e V, obtenha a projeção ortogonal de V sobre U. Então, sabemos que a projeção ortogonal do vetor V sobre o vetor U é dado por produto escalar entre os vetores V e U, dividido pelo módulo do vetor U ao quadrado, vezes o vetor U. Então, o vetor U tem por componentes 2, menos 2 e 1. 2, menos 2 e 1. Vamos precisar do módulo do vetor U ao quadrado, que é igual a raiz quadrada 2 ao quadrado 4, menos 2 ao quadrado 4, mais 1 ao quadrado 1, isso tudo ao quadrado. Portanto, raiz quadrada expoente 2, 4 mais 4 mais 1, 9. E o vetor V tem por componentes 3 na direção I, menos 6 na direção J e 0 na direção K. E também o produto escalar V pelo vetor U, vetor V, 3 menos 6, 0, escalar com o vetor U, 2 menos 2, 1, logo 3 vezes 2, 6, menos 6 vezes menos 2, mais 12, 0 vezes 1, 0, então aqui temos 18. Assim, produto escalar entre os vetores V e U, 18, módulo do vetor U ao quadrado, 9, vezes o vetor U, 2, menos 2 e 1. 18 dividido por 9, 2, vezes o vetor U, menos 2, 1. Assim, a projeção do vetor V sobre o vetor U, ou na direção do vetor U, é 4, menos 4 e
2. Pessoal, espero ter ajudado. Até uma próxima.